Minha senhora, meu senhor, a história que eu vou contar aqui é um roteiro muito padrão de algo que já deve ter acontecido na sua vida. Principalmente as relações amorosas, que é o que vocês gostam que eu fale aqui, né? Vamos dar um exemplo. Você tá ali procurando alguém pra amar, aí você olha pro lado, aquela tua amiga, sem nenhuma potência, você não vê nenhuma potência, né? Nenhuma possibilidade de se relacionar, tá se relacionando com um cara bem legal, por sinal. Aí você olha e fala, pô, mas ela tá feliz, ela conseguiu, né? Aí você olha pro lado, aquela tua prima, sabe? Aquela tua prima, que tá meio doida, faz um tempo, conseguiu um cara também. Daí aquele teu amigo, que só zoava, tá lá, casou, tá grávida, daí você é chamada pra ser madrinha e outra é chamada pra ser... Aí você olha pro lado e vem na sua cabeça, quem? Xuxa Meneghel. Todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, se lascar. Ou seja, você começa a olhar pro lado e começa a perceber que tá todo mundo feliz, menos quem? Menos você. Oh, meu Deus, oxe, tá que dor, né? Aí você olha, você abre o teu Instagram, saco, né? Aí não dá pra abrir Instagram no começo do ano, porque tem a galera se declarando lá, né? Dia dos namorados, então você nem entra no Instagram. Você nem entra que tá todo mundo feliz. Tá todo mundo postando a declaração. Daí você olha e fala, por que todo mundo tá feliz menos eu? Entende? E a primeira coisa que eu te digo aqui, minha senhora, você não é todo mundo. Se tua mãe e seu pai não te disse isso, eu, J. Brugani, te digo, você não é todo mundo, tá bom? Mas a gente vai explicar hoje aqui por que que dá esse olhar, por que que dá essa visão, esse tipo de coisa. Mas hoje eu vou explicar aqui pra você por que que você acaba olhando e tendo essa sensação de que todo mundo tá feliz menos você, tá bom? Mas antes, 3 recados rápidos e um super importante. Siga o meu canal, dê like, liga a sineta, porque, segundo recado, toda quarta-feira, meio-dia 15, eu estou aqui no podcast do Bom Senso, tá? Aqui no podcast do Bom Senso. Esteja comigo. E depois, a gravação do podcast do Bom Senso vai para o clube de membros. Se você gosta do que eu estou fazendo aqui, considere apoiar o meu projeto, tá? É R$ 7,99, você consegue acessar o clube de membros e fazer parte, assistir todos os podcasts gravados e alguns vídeos aí exclusivos que eu vou lançar, tá? E agora vem um recado mais importante deste mês, desse semestre. O recado mais importante é o quê? Meu evento presencial dia 8 de novembro em São Paulo. Você, minha senhora, já chorou sozinha no banheiro? Já ficou uma noite em claro, preocupada com um homem? Já correu atrás, já deu piti em festa? Entende? Já foi feita de trouxa, depois descobriu, quis dar barraco, deu barraco, não deu barraco, sofreu. Você já deu uma surtada, então é pra você meu evento. Dia 8 de novembro, um sábado, eu estarei em São Paulo com o meu evento Amar Sem Surtar. Eu vou te ensinar e eu vou te ajudar a você amar, entender todo como é que funciona o amor, pra você não surtar mais tanto. Tá? Ou então quando surtar com bom senso, tá? Mas esteja comigo, minha senhora, você, principalmente você que me acompanha aqui há tanto tempo, dá seus pulos, esteja comigo, né? Do your jumps, esteja comigo em São Paulo, dia 8 de novembro, vai ser no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Por sinal, eu estou muito feliz porque vai ser no auditório João Paulo II, meu santo, aqui ó, vocês sabem, aqui ó, João Paulo II está comigo aqui, vai ser no auditório João Paulo II, lá no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, tem até a capela do Carlo Acutis, agora Santo Carlo Acutis. Então assim, não perca, além de tudo isso vai ter eu. E a gente vai passar um dia inteiro, um sábado inteiro, falando sobre relacionamentos. Vai ser das 9 às 19, vai ser fantástico. Então esteja aqui embaixo, tem um link para você comprar. Tá? O primeiro lote está a R$100. Segundo lote vai ser 150, terceiro 200. Mais barato que as terapias mequetrefe que vocês estão fazendo por aí. Então esteja comigo. Amar sem surtar. Eu vou falar sobre relacionamento, sobre personalidade, sobre sentimento, sobre amar. Vou falar também sobre como ser solteiro hoje em dia, tá? E não é só para mulheres solteiras, não é só para mulheres. É para casais, é para quem já tem filho, é para todo mundo, porque eu vou falar do relacionamento em geral. Mas claro que para vocês, minhas senhoras solteiras, vai ter um momento especial. Tá bom? É isso. Então vamos lá. Por que todo mundo está feliz menos eu? Porque a primeira coisa é quando você olha ao redor, o que você vai perceber olhando ao redor? Muitas vezes aquilo que nos falta, aquilo que nós temos dor,
é onde a gente vai olhar para o lado. Então se você está com falta de dinheiro, você está carente de grana, tá? Você vai ficar olhando e o que o seu olhar vai se fixar? Em pessoas que têm dinheiro. Ah, como seria bom ter dinheiro, ah, como seria bom não ter dinheiro, assim por diante. Mas vamos lá, por que todo mundo ao seu redor está feliz, menos você? Primeira coisa que a gente tem que entender, quando você está com uma dificuldade, é claro que você vai olhar para o redor, vai olhar para o mundo, para tentar entender melhor como lidar com a sua dificuldade ou ver possíveis soluções. Então, se você está com um problema financeiro, é claro que você vai olhar para o lado, tá? Pode deixar assim, editor. Você vai olhar para o lado e é claro que você vai ver pessoas ricas, vai se comparar com elas, ou vai ver pessoas pobres e falar, não posso reclamar, também tem gente que é pior do que eu. Vai ver os seus amigos na internet, pô, como é que o cara tá ganhando dinheiro, como é que o outro não tá ganhando. Você vai talvez conversar ou se comparar com alguém da sua área. Isso é muito normal, certo? E o que acontece é que muitas vezes quando nós estamos com uma dificuldade é até difícil tirar isso de foco. Tanto que eu gravei um vídeo aqui chamado Hiperfoco no Amor, tá? Depois você dá uma procurada aí, Hiperfoco no Amor, em que eu falo sobre isso. Ou seja, quando você está com uma dificuldade na sua vida, você corre risco de fazer um hiperfoco, tá? Não estou dizendo que você tem qualquer problema psicológico, só estou dizendo que isso é natural. Esses dias, né, a gente estava procurando casa para alugar, tudo mais, a gente deu hiperfoco em casas. Você fica olhando casa, fica olhando, né? Ou então vou dar um exemplo, se você tá, sei lá, o filho está doente, naturalmente você começa a ver no Instagram, criança... você começa a pensar nisso. Meus dois filhos mais velhos, né, o Joaquim e o Inácio, têm asma. Quando a gente estava em Curitiba, eu e a Paula sempre ficávamos olhando o jeito que os pais cuidavam dos filhos. Ah, sem blusa, piá molhado, um monte de coisa assim. Por quê? Porque o filho dele não tinha asma. O meu, se pegasse metade do que essas crianças faziam, tava lá, tossindo igual um cachorro velho. Então o que acontece? É claro que vira um hiperfoco. Dá outro exemplo. Se você está querendo, né, tá aí com saudade de uma intimidade com o marido, tá? Né? Você tá lá com saudade do marido. Você, quando olhar outros casais, às vezes você vai pensar nisso. Vai falar, pô, será que eles transam? Você já pensou isso? Eu já pensei isso. Será que eles transam? Com que frequência? Será que sim? Será que não? Será que bom? Daí você começa a avaliar os caras. Aquele ali não transa faz anos. Aquele ali marrão, aquele ali... entende? Você começa a fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque, querendo ou não, você está prestando atenção em um assunto e você quer entender esse assunto no mundo. Um exemplo que eu dou para vocês, um sujeito, um cientista, ou então um estudioso, um filósofo, ele faz a mesma coisa. Ele está com uma questão sobre o sentido da vida humana, ele vai olhar para o mundo e vai tentar descobrir esse sentido da vida humana, entende? Então é nesse sentido que a gente tem que ver que quando temos falta de alguma coisa, nós temos a tendência de olhar demais para isso. Só que o problema é o quê? Como nós não somos gênios, a gente olha para o lado, nós nos comparamos com os outros, olhamos para essas realidades e acaba gerando o quê? Tristeza. Desânimo. Porque a gente não é tão bom em conseguir resolver os problemas. Eu não estou dizendo que eu sou, eu também tenho isso daí com vocês, igual vocês têm. Talvez eu como psicólogo tenha uma facilidade, igual aquele meme. O bom de ser psicólogo é que você descobre e enxerga coisas que as outras pessoas não enxergariam nem descobririam. O ruim de ser psicólogo é que você enxerga, você descobre e enxerga coisas que as outras pessoas não descobririam. Ou seja, também tem meus BO. Mas muitas vezes, digamos, financeiramente, na ordem da casa, com os estudos, eu também posso ter dificuldade com isso, com a educação com os filhos, com a esposa. Então, assim, eu também posso ter dificuldade com isso e então procurar e ter esse olhar, entende? Ter esse olhar. Só que na comparação, normalmente, quando a gente compara, a gente nos coloca para baixo. É o clássico caso. Por que você não se compara a quem está pior do que você? Vou até tomar um café para você pensar nessa pergunta. Por que você não se compara com quem está pior do que você? Porque é óbvio que você está tentando resolver um problema, que para você é um problema. Então, se você vai comparar com quem está pior que você vai falar, o meu problema é melhor do que ele, mas ainda é um problema para mim. Então, a gente sempre, quando vai fazer a comparação, por óbvio, a gente compara com alguém que está melhor que a gente. É por isso que a gente fica triste e desanimado, entende? E aí vem essa questão, todo mundo está feliz menos eu? Na verdade, é o quê? Um viés de confirmação. Você está confirmando um ponto de vista. O todo mundo está feliz menos eu, ele não vem a partir do momento que você enxerga as pessoas e chega a essa conclusão. Não. Você já pensa nisso e então você vai olhar o mundo. A conclusão de que todo mundo está feliz menos eu já vem de antemão. E é isso que é muito difícil a gente perceber. Porque é como se a gente tivesse uma sensação
de que todo mundo está feliz. É impossível falar todo mundo está feliz e não cantar a música da Xuxa na minha cabeça. Todo mundo está feliz. É impossível isso, mas vamos lá, vou conseguir até o final do vídeo evitar vocês, tá? Mas o que acontece é o quê? É impossível não, dificilmente você olha para o lado e tira uma conclusão que todo mundo está feliz. Não, porque vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está solteira, confortavelmente solteira, não tem a sensação de que todo mundo está feliz, entende? Todo mundo ao redor está lá vivendo, sendo legal, coisa e tal, entende? Então, nesse sentido, é que a gente tem que levar em consideração que você já levantou essa suspeita. Você já se comparou, já se colocou para baixo. Você já se comparou, já deu tristeza. Você já comparou, já deu desânimo. Aí o que acontece? Quando você já está em desânimo, você começa a olhar para o lado e aí vira aquele viés de confirmação. O que é viés de confirmação? É quando você olha para a realidade e você só pega aquilo que confirma a realidade. Tá? Exemplo, o cara que acha que rico é escroto. Ah, todo rico é escroto, sei lá. Entende? Ou então, galerinha aí da galerinha woke, esquerda, meio vermelha. Ah, não, todo empresário é filho da puta, esse tipo de coisa. Entende? O que acontece? Se aparecer um empresário legal, ele vai dar um jeito de falar, ele está sendo legal agora porque eu sou cliente dele, mas eu quero ver com os funcionários dele. Ou seja, você começa a criar esse tipo de coisa. Eu já conheci pessoas que estavam tão céticas do amor, essas coisas, que achavam que todos os relacionamentos eram infelizes. Todos, absolutamente todos. E aí o que acontecia? Isso era um viés de confirmação. Quando ele via um casal feliz, ele falava, tá feliz aqui na minha frente, mas eu duvido que eles não sejam infelizes. Ah, tá aqui, parece que são fiéis, mas eu duvido que o cara não tenha metido os cornos. Ah, mas às vezes você tá com esse olhar. Em vez de todo mundo tá feliz, todo mundo tá triste. E todo mundo tá fingindo, menos eu. Eu, o Alecrim Dourado. Eu, o fantástica pessoa que enxergou a realidade e não é hipócrita. Às vezes é isso, entende? Isso é um viés de confirmação. Seu olhar se viciou em olhar para a falta. Você está olhando para a falta e você está pegando para você e falando, nossa, todo mundo tem menos eu. E veja, esse pensamento, vamos ser sinceros, esse pensamento é extremamente infantil. Tanto todo mundo está feliz como todo mundo está triste, tá? Todos os relacionamentos não prestam. Toda vez que você coloca todos, toda vez que você coloca assim, nossa, tudo. Toda vez que você acha que todas as relações são baseadas na luta de classes. Hoje eu estou enchendo o saco de vocês, seus esquerdistas. Na luta de classes, quando você começa a colocar esse tipo de coisa, é um perigo. Por quê? Porque normalmente você faz uma generalização e uma simplificação. Você simplifica. E é claro que o seu argumento vai ser infalível. E aí é que vem a questão. O seu argumento vai ser infalível. Porque você vai virar internamente aquele chato. Sabe aquele chato? Vou te explicar. Aquele chato que, todo mundo tá feliz menos eu. Não, cara, eu conheci um cara ali... mas o cara tá com câncer, mas veja, cheio de dinheiro. Ele foi feliz por um tempo. Agora que ele tá com câncer. Eu não, eu nunca fui feliz. Entende? Todos os argumentos que vão contradizer esse teu olhar vai servir para você o quê? Vai servir para você como argumentos vazios. Por quê? Porque você quer confirmar o seu olhar. Entende? Ah, mas olha ali, não, pô, cara, mas eu fiquei sabendo ali de uma moça que tava feliz, coisa e tal, e daí terminou o relacionamento, porque descobriu que o cara traiu ela, bababá. Mas aquela moça ali já tá saindo. Aquela moça ali tem amigos, eu não tenho amigos. Então, sempre o seu olhar, ele pode dar certo. Você sempre pode fazer com que o seu olhar negativo faça com que confirme com a realidade. Então, nesse sentido é que você tem que pensar, será que todo mundo está feliz? Tá feliz, todo mundo. Será que todo mundo quer dançar? Será que todo mundo pede bis, menos você? Será? Entende? Você vai ter que começar a olhar para o mundo, e não é olhar para o mundo mais seco, não, é só olhar para o mundo e falar, cara, as pessoas têm vidas normais. Eu estou passando por uma dificuldade. Os outros não estão passando por essa dificuldade. E não é culpa deles. E aí é que vem um remédio contra a possível inveja que pode gerar. É você olhar para as pessoas e falar, que bom que todo mundo está feliz. Que bom que todo mundo quer dançar.
Que bom, que bom. Eu fico feliz pela felicidade alheia. Eu só gostaria de ser feliz também, assim como eles. Porque isso tira a competitividade, tira a competição, a comparação, tira a ideia de que eles conseguiram, eu não consegui, entende? E isso é extremamente necessário, tá? Então, você entendeu por que você tem esse viés de que todo mundo está realizado, está todo mundo sim? Primeiro, você não é todo mundo. Segundo, você pode estar passando por uma fase em que os outros não estão passando. E normalmente você está com viés de confirmação, tá? Agora, na segunda parte do vídeo aqui, o que eu preciso te dizer também? A vida moderna é uma vida de vitrine e de recortes, tá? Já falei isso em outro vídeo, acho que foi até no... Não sei se foi no vídeo anterior, mas eu já falei isso antes, que é o quê? Muitas vezes não. Na verdade, assim, hoje em dia, a quantidade de vínculos pessoais que a gente encontra a pessoa, né, presenciais, não é nem pessoais, vínculos presenciais, eles diminuíram muito. Nós fomos perdendo esse senso de comunidade, de pequena comunidade. A gente é muito mundo virtual. E no mundo virtual é muito recorte. Mesmo que a pessoa esteja sendo muito sincera, é muito recorte. Vou dar um exemplo. Eu sou psicólogo. Eu atendo pessoas. Todo dia eu atendo muito, né, mas 4, 5 pessoas por dia. Então o que acontece é o quê? Menos segunda-feira, que segunda-feira é o dia de gravar esses vídeos aqui. Por isso às vezes você vê eu com a mesma roupa, tá bom? Não acho estranho, tá? Às vezes eu repito roupa mesmo, mas às vezes é só porque eu tô gravando no mesmo dia. Mas o que acontece é o quê? Eu sendo psicólogo, eu atendo online. Eu só atendo online, eu não tenho mais presencial. Saudade de um consultório presencial. Um dia a gente vai conseguir chegar lá. Mas o que acontece é o quê? Mesmo eu, com pessoas que estão sendo sinceras, o recorte da câmera, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? O VAR, aqui ó. O recorte me atrapalha. Por quê? Porque se eu visse presencialmente a pessoa, pudesse cumprimentá-la, olhar o corpo inteiro, a postura, inclusive o cheiro, inclusive a forma como entra, a forma como sai, a forma como espera, a forma como senta, tudo isso faz diferença, entende? É muito diferente eu ver um paciente... É muito diferente, não ver um paciente, mas você também deve passar por isso. Você vê uma pessoa cansada à distância, online, do que você vê uma pessoa presencialmente cansada, entende? Ou uma pessoa agitada. Então o que acontece, inclusive eu que trabalho num certo nível de sinceridade, de abertura e as pessoas falando coisa e tal, inclusive eu tenho essa dificuldade. Por quê? Porque nós estamos vivendo muito na base do recorte. Um paciente meu está numa oficina de oração, né? Enfim, um encontro lá por oração. Você pode estar passando pela mesma coisa, um grupo de estudos, coisa e tal, que é online. Pô, o grupo de estudos online é meio ruim, é legal presencialmente, entendeu? Não é porque eu sou sanguíneo, não, mas é legal presencialmente, as pessoas sentando, conversando, porque... E aí o que acontece também é... A vida moderna sendo um recorte, o que acontece também é o quê? Você nunca está onde você está. Eu estou gravando esse vídeo aqui, prestando o máximo de atenção. Mas eu sei que 10% da minha energia está aqui, ó. Tô olhando aqui, ver se eu não recebe nenhuma mensagem. Às vezes eu tenho que dar umas paradas nos vídeos, porque quem está me ligando é minha esposa. Mas muitas vezes a gente está online e a gente está fazendo 20 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, aquele encontro presencial que iria focar a sua energia, você não foca. Por quê? Porque você está em outras coisas. Entende? Você está em outras coisas. Quem nunca esteve num encontro, numa aula online, que enquanto o professor falava, você estava aqui, sei lá, olhando Pinterest. Entende? Quem nunca? Então a vida hoje em dia é vitrine. E isso não ajuda quando você está desanimado e triste. Por quê? Porque vitrines facilitam o viés de confirmação. Vitrines facilitam você olhar para as pessoas e achar que elas são mais felizes do que elas são. E aí temos um outro problema hoje em dia, que as redes sociais, elas têm toda uma movimentação para que você compartilhe aquilo que é bom, não aquilo que é ruim. Entende? Quer. Vitórias, ninguém compartilha DR, por quê? Porque isso é uma falta de pudor, de privacidade gigantesca, mas a gente compartilha felicidades. Então esse é o problema. Uma coisa que eu falava com uma paciente, que ela falou, um ex, né, um ex-namorado lá tá casado, coisa e tal, aí eu fico pensando, será que... Né, isso já deve ter pensado, né, minha senhora? Será que não era eu pra ser lá com ele, coisa e tal, bababá? Às vezes a gente pensa isso, né? Minha ex casou, tá grávida, eu não levei ela a sério. Ou meu ex, né, que nunca quis nada com nada, nunca falou que queria nada com nada, tá lá, né, com uma esposa, com um filho, esse tipo de coisa. Né? O que acontece? A gente estava conversando
E ela falou assim, eu já desencanei dessa questão. Por quê? Porque não sei exatamente como é que é a vida dele. Né? E a pergunta que eu sempre faço quando vem essas comparações. Ah, poderia ser eu casada com ele e filho. Tá, mas o cara que você terminou hoje, o cara que você terminou ontem, você casaria com aquele cara? Será que esse cara casado, essa mulher que está casada com ele, está feliz de verdade? Será que está feliz? Ou você só está querendo um status? Ou você só queria estar casada também? Você já queria ter passado dessa fase. Entende? Então muitas vezes a gente também fica com essa ilusão. Ah, o cara casou, tá lá, a mulher tem 2 filhos, ele tá feliz. Por que ele tá feliz? Por que ele tá feliz? Você namorou com o cara é um escroto. Você terminou com o cara porque ele era um escroto. Daí ele arranjou outro e casou. Será que ele mudou? Será que ele mudou? Qual a chance dele ter mudado? Pode ser que ele esteja feliz, não estou negando isso. Mas pode ser que ele encontrou uma mulher que aceite ele ser escroto. Ou ele encontrou uma mulher que pra ela ele não é escroto. Ou ele encontrou uma mulher que é mais escrota que ele. Então o que a gente tem que pensar aqui é que é um recorte em cima do recorte, em cima do recorte. O recorte do recorte do recorte. A gente já não sabe mais, entende? A gente já não sabe mais o que é realidade, o que não é realidade. Então por isso é que eu te falo hoje, tá? Se todo mundo tá feliz, todo mundo quer dançar, todo mundo pede bis e não para de cantar, você tem que olhar para eles e falar, gente, eu acho que eu estou exagerando, porque, né? Muitas vezes é igual você olhar o We Are The World, né? Lembra? We are the one, we are the children. Lembra desse vídeo? Às vezes, se você prestar atenção, todo mundo cantando, tem um Bob Dylan quieto, entende? Quem conhece esse meme, conhece esse meme. No meio daquela massa de gente feliz, você vai olhar e falar, e tem gente aqui que tá forçada, sabe? Sabe quando você entra numa empresa, nossa, todo mundo aqui é realizado, e depois você começa a descobrir que não é todo mundo que é realizado nessa empresa? Sabe quando você fala, nossa, eu queria muito trabalhar em tal lugar, você entra em tal lugar, não é tão legal assim? Muitas vezes o que acontece é que a gente precisa passar por essa experiência, tá? Para perceber que nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Nem tudo que reluz é ouro. Então você vai pegar essa frase junto com a música da Xuxa e vai ficar na sua cabeça hoje. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro, tá? E para encerrar esse vídeo aqui, na terceira parte desse vídeo, um exercício que eu vou te dar. Qual é o ponto em que você acredita, ou você já acreditou, ou volte e meia você cai nessa cilada, de que todo mundo está se dando bem, menos você? Financeiramente, afetivamente, sexualmente, intelectualmente, sei lá, pessoalmente, espiritualmente. Eu quero que você pense, qual é esse ponto que você tem a tendência a pensar assim? Tá? Em que todo mundo está vivendo menos você, tá? Em que o universo inteiro, né? Todas as crianças estão brincando no parquinho, todo mundo é amigo, menos você, né? Abandonado no canto, entende? Comendo lá a sua comida. Todo mundo tá lá ganhando dinheiro pra caramba, menos você. O azarado, o raio caiu na sua cabeça, entende? Então pense nisso. E a segunda coisa que eu quero te dizer, muitas vezes, eu já falei aqui no vídeo de projeção, né, tanto que eu já falei sobre viés cognitivo, né, sobre comparação e projeção, né, viés de confirmação, quer dizer. Então o que acontece? Comece a olhar mais positivamente para a sua vida, tá? Nós muitas vezes olhamos a vida como algo estanque e não como um processo, como algo que está se desenvolvendo, tá? Então comece a olhar a sua vida com desenvolvimento, com um caminho de possíveis soluções, tá bom? Em que você está, assim como estava Frodo, Sam e toda a Sociedade do Anel, toda a comitiva estava lá, né, dentro de Moira, sendo perseguido pelo Balrog. Você tem que pensar nisso. Todo mundo tem um momento de baixa para poder ter um momento de crescimento. Vou dar um exemplo para você, meu exemplo. Quando eu me mudei de Curitiba aqui para o interior, o ano passado, em 2024, foi um ano de pura ralação. Aí a esposa ficou doente, né? Eu já falei isso, mas vou repetir para quem não ouviu isso ainda. Eu e minha esposa pegamos Covid, depois nós pegamos dengue. Depois, 4 dias depois, ela pegou uma pneumonia bacteriana. Quando ela pegou dengue, ela ficou 1 semana no hospital. Eu fiquei com a piazada, não deu para trabalhar direito. 4 dias depois, ela internada de novo com pneumonia bacteriana, ficou mais 1 semana.
Quando ela sai, a gente descobre que está grávida do Bento. E a gente estava com medo de perder, porque a gente já tinha 2 perdas no ano de 2023. E aí o que acontece? No dia que a gente vai fazer o beta, o Inácio, meu segundo filho, cai de 3,20 m. Cai no chão, do mezanino que tinha lá de casa. Não quebrou nada, com a graça de Deus, mas a gente fica naquele desespero. E aí, meu amigo, 2024, até agora mais ou menos, eu tô lutando, entende, para reaver, porque eu fiquei um mês parado, praticamente um mês parado. Trabalhei muito pouco nesse mês, porque uma semana eu fiquei doente, outra semana cuidando das crianças e foi uma zona, entende? Não foi exatamente uma semana, foi 15 dias cravado, né? Então, foi uma zona. Então, o que acontece eu tenho que olhar para isso e pensar, é o meu de baixa. E foi quando eu comecei o YouTube aqui. Você pode ver lá, o Apenas Comece, todas aquelas coisas que eu tô falando nos primeiros vídeos. Então, a gente tem que olhar para isso num olhar do tipo, cara, às vezes eu tô na baixa, mas eu posso estar na alta daqui a pouco. Qual que é o caminho que eu posso fazer isso? Achando que todo mundo é feliz, menos eu, não é ajuda. Você pode falar, pô, todo mundo tem suas vitórias, as suas derrotas, e talvez eu quero ter uma vitória nesse ponto que eu tô tendo aqui, entende? E por último, o que eu digo, que foi o que eu disse no vídeo passado, né? Faz o teu. E lembre-se, o olho do dono engorda o boi. Enquanto você está olhando para fora, você não está olhando para o seu trabalho. Enquanto você está olhando para fora, você não está olhando para o seu trabalho. E aí vem um outro exemplo, né? Eu fui convidado para fazer outros projetos e gravar outros vídeos, coisa e tal. E no ano de 2024 e até esse ano aqui, eu estou evitando de me enfiar em projetos. Por quê? Porque eu quero que o meu olho engorde esse projeto aqui. O YouTube, a terapia do bom senso, as minhas coisas. Senão a gente fica sabe? Fica pensando demais. E muitas vezes o que acontece? Você perde muito tempo olhando para fora, olhando para o resultado da amiga, olhando para o namorado da amiga, olhando para não sei das contas, e quando você olha para dentro, você fala, nossa, eu estou muito longe. Aí você começa a ter essa sensação de desnível. Eu estou aqui, eles estão aqui. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Entende? Enfim, pensa nisso, pensa nessas questões, dá para eu falar mais sobre essas questões mais pra frente, mas pensa nisso, tá? Em breve eu vou lançar um vídeo, esse vídeo tá saindo, se não me engano, na terça-feira. Em breve eu vou lançar um vídeo que é quando casar Sara, que é um pouco essa ilusão do casamento, que é mais voltado pro relacionamento. Acho que sai sexta-feira, tá bom? Mas enfim, tá com problema, tá com dificuldade, aqui embaixo tem um link, marca horário comigo, pode ser horário de terapia ou então de 1h30, atendimento pessoal, tá bom? Beleza? E não se esqueça, 8 de novembro eu quero você, minha senhora, meu senhor, comigo para o evento Amar Sem Surtar. Eu já estou empolgado para um cacete. Eu quero que você também esteja. Porque lá todo mundo vai estar feliz, todo mundo vai pedir bis. Quem for vai ter essa sensação, eu tenho certeza, tá bom? Vocês não imaginam o quanto que eu estou na expectativa para esse evento. Então esteja comigo 8 de novembro. Ainda dá tempo de comprar passagem, arranjar um lugar para dormir, um hotel, a casa de um amigo. Vamos lá, gente, vamos lá. Tá? Eu já estou muito feliz e o primeiro lote já está, mais de 50% do primeiro lote já foi. Então se você ainda quer conseguir a vaga a R$100, tá bom? O evento a R$100, você não deixe de clicar aqui embaixo e participe, porque vai valer a pena, tá? É isso. E espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam, tá? Eu tenho certeza que muita gente acha que todo mundo tá feliz, menos ela. Então, manda para ela, tá bom? Eu tenho certeza que vai ajudar. Um grande abraço a